Olá, meus alunos do curso de Técnico em Serviços Jurídicos. Eu sou a professora Larissa Raquel. Irei ministrar para vocês a aula de Prática Processual Penal. Eu sou especialista em Direito Público pela Universidade de São Paulo, Anhanguera, e sou mestranda pela Universidade Portucalense também de Pernambuco. Nesse nosso primeiro ponto de aula, basicamente eu queria abordar para vocês o que iremos adentrar durante nossos pequenos encontros. Inicialmente, nós iremos abordar conceitos iniciais sobre a disciplina, normas principiológicas, conceitos básicos, porque não poderei dividir a matéria de direito material processual para vocês, porque eu preciso fazer essa integração entre as duas matérias. Posteriormente, eu estarei adentrando na parte realmente prática, em que eu irei explicar para vocês os procedimentos especiais, os principais procedimentos, os ritos, o que seria uma ação penal, os tipos de sentença, bem como os diversos modelos das ações mais típicas e recorrentes que vocês poderão ver na prática no dia a dia de direito processual penal. Então é isso, meus amigos, vamos dar início, espero que este curso seja bastante proveitoso para vocês e estamos aqui à disposição. Hoje nós iremos iniciar a unidade 1 da nossa disciplina de Prática Processual Penal. Como eu havia apresentado anteriormente, nós iremos iniciar com uma parte teórica do assunto, conhecimentos gerais, para que assim possamos adentrar na parte prática. Bom, nesta unidade 1, como vocês vão poder ver e acompanhar pelos slides que estão em anexo na área de aluno de vocês, na unidade 1 nós iremos tratar sobre as considerações iniciais da matéria de processual penal. Iremos fazer uma breve análise sobre a evolução histórica no direito penal brasileiro e sobre os princípios. Vocês podem estar se perguntando, podem estar na ansiedade de já querer ver modelos práticos, entender melhor como é que funciona o processo penal na prática. Mas, em verdade, eu preferi, nestas aulas iniciais, fazer uma observação, mesmo que breve, da parte material do direito penal, porque, como quase tudo no direito, nós não podemos dissociar a prática do direito material, da teoria. Por isso que eu resolvi trazer essa breve análise para vocês. Eu acredito que vocês já devem ter tido uma aula de direito penal, com certeza o professor deve ter trazido boa parte desses assuntos, então eu vou ser bem breve, fazer um resumo dos conceitos gerais para que vocês possam entender alguns pontos da prática de processo penal. Então, na unidade 1, falaremos sobre as considerações iniciais, a evolução histórica e os princípios. Bom, a evolução histórica no direito penal é bastante importância para o desenvolvimento do direito penal nas normas jurídicas, porque as normas jurídicas penais, elas sofreram bastante mudanças ao longo do tempo. Teve a evolução da sociedade, por quê? Porque as normas que regem o direito penal, elas são elaboradas de acordo com a necessidade que a sociedade demonstra para o legislador. Crimes novos que vão aparecendo, barbaridades novas que vão aparecendo, que surge-se a necessidade de se disciplinar novas normas para o direito penal. Por isso que a evolução na sociedade, ela é um marco importante para essa evolução no direito penal. Inicialmente, tinha as forças sobrenaturais, como nós sabemos, que antigamente os deuses eram os responsáveis pelos castigos efetuados àqueles que cometiam crimes. Posteriormente, houve uma centralização do poder com a chamada Lei do Talião, como nós podemos analisar no nosso primeiro slide, que esta Lei do Talião é a famosa olho por olho, dente por dente, em que o corpo humano, os próprios humanos, eles eram castigados com o seu próprio corpo. Claro que isso era uma barbaridade da época, hoje nós vamos ver mais à frente nos princípios, não se é permitido este tipo de punição, mas iniciou-se com esses tipos de acontecimentos. Posteriormente, conheceu-se também a Santa Inquisição. A Santa Inquisição
eram medidas cruéis e públicas praticadas contra o infrator com o intuito de extrair a confissão, com o intuito de extrair a verdade do crime que ele havia cometido. Também é uma prática que hoje em dia não se usa, apesar de que existem, a gente escuta muitos casos de torturas, né, em prisões, mas, enfim, em tese, é uma prática que não é aceita hoje em dia. Posteriormente, com essa evolução, dividiu-se em duas escolas, a escola clássica e a escola positiva. A escola clássica era aquela em que o infrator era aquele que infringiu as regras do Estado. Já na escola positiva, o infrator era o produto da sociedade, ou seja, era aquela pessoa que, devido às dificuldades que ele passava em sociedade, as mazelas que a gente conhece, de pobreza, falta de condição, de estrutura, enfim, isso era o que responsabilizava fazer com que uma pessoa se tornasse um criminoso, um infrator. Então, inicialmente teve essa divisão entre a escola clássica e a escola positiva, o que em regra não há essa divisão, porque o infrator é sempre aquele que realmente vai infringir umas regras impostas pelo Estado, pela sociedade, e é aquele que, de certa forma, é sempre aquele que realmente teve uma condição mais precária na vida e tudo mais, apesar de que hoje em dia já temos pessoas mesmo de sociedade que causam crimes que são mais bárbaros do que muitos que a gente conhece. Bom, feita esta pequena evolução histórica no direito penal brasileiro, podemos fazer uma conceituação do que seria o direito penal. Como nós podemos ver no nosso próximo slide, eu trouxe para vocês dois conceitos simples que dá para transmitir esta ideia do que é o direito penal. O direito penal é o ramo do direito público constituído por normas jurídicas, no qual o Estado, ao selecionar os bens mais relevantes para a sociedade, proíbe determinadas condutas, definindo crimes e combinando as respectivas sanções. Pelo outro conceito, direito penal é o conjunto de normas jurídicas voltado à fixação dos limites do poder punitivo do Estado, instituindo infrações penais e as sanções correspondentes, bem como as regras atinentes à sua aplicação. Então, a grosso modo, direito penal é o ordenamento jurídico, são as normas que regem os crimes que são praticados na sociedade. No nosso próximo slide, eu trouxe alguns dos princípios basilares mais importantes que vão ser aplicados, que vão ser utilizados no direito processual penal. Existem dois princípios que são os basilares do nosso ramo que estamos estudando, da nossa disciplina. Quais são eles? O da dignidade da pessoa humana e o do devido processo legal. O da dignidade da pessoa humana, ela traz o respeito das partes perante o Estado. São as condições que o Estado resguarda para os cidadãos, são os seus direitos fundamentais, tem direito à liberdade, tem direito a uma saúde mínima, tem direito à paz, tem direito... Os direitos e garantias fundamentais. É isso que a dignidade da pessoa humana garante e é isso que o direito penal tem que buscar realizar e satisfazer para a sociedade. O outro princípio basilar que eu trouxe para vocês foi o do devido processo legal. O que é que esse princípio aduz? O princípio do devido processo legal, ele está intimamente atrelado com o princípio da legalidade, que nós veremos mais à frente. Ele garante ao indivíduo processado a assistência ao judiciário quando de sua punição. Ou seja, a Constituição, ela não só garante o acesso à justiça, como garante a condição para se dar esse acesso. Então, esse é o devido processo legal. São os princípios basilares do direito processual penal. A dignidade da pessoa humana e o devido processo legal. Bom, existem os princípios implícitos e os princípios explícitos. Os explícitos são aqueles que estão na lei, na letra da lei, que se vocês procurarem, vocês vão achar. Os implícitos são aqueles em que a lei não fala, mas deixa subentendida e já é consolidada na doutrina e na jurisprudência. Pois bem, entre os princípios explícitos, como podemos ver no nosso slide, temos o primeiro, que é o princípio da legalidade.
também chamado de princípio da reserva legal. O que é que esse princípio diz? Diz que as normas penais incriminadoras devem ser obrigatoriamente criadas por meio de lei. Mais na frente, nós vamos ver uma questão de debate que eu trouxe para vocês, que inclusive será o nosso debate do primeiro fórum desta nossa unidade 1, sobre a questão dos atos imorais praticados na sociedade, se estes devem ser considerados como crimes ou não. Mas veja bem, eu acabei de dizer que o princípio da legalidade é aquele que exige que as normas e os crimes sejam criados por meio de lei, mediante lei. Guardem isto. O outro princípio explícito é o princípio da anterioridade. O que é que este princípio traz? Uma norma penal, ela deve ser aplicada a um fato concreto, caso tenha tido origem antes da prática de uma conduta a que se destina. Por exemplo, o indivíduo ele comete um ato que, ao ver do Estado e da sociedade, é prejudicial. Mas se este ato não estiver tipificado em lei, ele não vai ser considerado como crime. Então, está muito atrelado ao conceito de legalidade, que as normas penais elas devem vir criadas, tipificadas mediante lei. O outro princípio explícito que eu trouxe para vocês é o da retroatividade, como vocês podem ver no slide. O que é que esse princípio diz? Que não se permite a retroatividade de leis quando se trata de prejuízo ao acusado. Ou seja, vamos supor que, Deus o livre, eu fui presa e o regime do crime que eu pratiquei era um regime fechado. Eu estou lá cumprindo a minha sentença, a minha prisão, no regime fechado, e surge uma nova lei que permite que para aquele crime que eu pratiquei seja regido por um regime mais brando, um regime semiaberto ou aberto, por exemplo. Eu obrigatoriamente terei o direito de ser transferida para um regime aberto, ou seja, uma lei ela não pode prejudicar a minha situação, ela pode melhorar, mas prejudicar não. Essa é a regra. Não vou adentrar nas exceções, porque isso é assunto de direito material, é só para vocês terem uma noção dos principais princípios da prática processual penal. O último princípio explícito que eu trouxe foi o princípio da humanidade. O princípio da humanidade, ele é como se fosse o sinônimo do princípio da dignidade da pessoa humana. O que é que esse princípio garante? O bem-estar da sociedade, assim como da dignidade da pessoa humana, que resguarda os direitos fundamentais do cidadão. Então, o princípio da humanidade garante o bem-estar da sociedade, inclusive dos condenados, que são a eles assegurada a proteção contra a dignidade da pessoa humana. Não é porque a pessoa foi presa que ela não tem direitos e não tem deveres. Até mesmo os presos devem se assegurar, resguardar os seus direitos. E o que é que o princípio da humanidade impede as penas de morte, as penas de banimento, os tratamentos cruéis, os trabalhos forçados. É isso que o princípio da humanidade permite. O princípio da humanidade, ele aduz uma característica bastante típica do direito penal. Qual é? O de ser subsidiário dos demais ramos do direito, ou seja, a última ratio. O que significa isso? O direito penal, ele só pode ser aplicado em último caso, exatamente em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da humanidade. Então, somente naqueles casos mais específicos, mais graves, é que iremos nos valer das normas do direito penal. Pois bem, estes foram os princípios explícitos mais importantes que eu achei importante trazer para vocês. Tem também os princípios implícitos, que são 3 que eu trouxe para vocês. O da intervenção mínima, o da taxatividade e o da proporcionalidade. O princípio da intervenção mínima aduz que o direito penal não pode interferir de modo que retire a autonomia e a liberdade dos indivíduos. Ou seja, o princípio da intervenção mínima só permite que o Estado adentre na esfera íntima do cidadão até um determinado ponto, em detrimento de uma determinada situação. Não pode abusar do seu direito de aplicar as leis.
ok? Tudo isso em respeito ao princípio da dignidade, da humanidade, do devido processo legal. Observem que todos esses princípios, de certa forma, eles estão interligados entre si, sendo praticamente impossível dissociar um do outro, tentando manter esta interligação. O próximo princípio implícito que eu trouxe foi o da taxatividade. O que é que ele diz? O que já ficou consubstanciado tanto no princípio da legalidade como no princípio da anterioridade, que as condutas devem ser punidas, elas devem ser claras e bem elaboradas. Então, uma norma penal só pode ser criada mediante lei, conforme o princípio da legalidade. De acordo com o princípio da anterioridade, uma norma penal deve ser aplicada a um fato concreto, que tenha sido tipificado em lei. E este fato, criado mediante lei e tipificado em lei como crime, ele deve ser bem claro e bem objetivo. Ou seja, roubar, tantos anos de prisão. Matar, tantos anos de prisão. É um conceito objetivo e claro. Este é o princípio da taxatividade. O princípio da proporcionalidade é o terceiro e último princípio implícito que eu trouxe para vocês. O que é que ele aduz? Ele aduz que as penas devem ser em grau de proporção à conduta praticada. Ou seja, eu não posso ser punida em pena mais severa do que aquilo que o crime que eu pratiquei merece ser aplicado. A fim de não ser cometidos exageros. É o que impede o que acontecia antigamente, no que a gente viu nos slides da evolução histórica, na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. O princípio da proporcionalidade impede exatamente que ocorra esse tipo de exagero, ocorra que uma pessoa seja submetida à tortura para obter a confissão. Ela aplica a lei de acordo com o crime que foi praticado, não necessariamente de igual para igual do que a lei está nos trazendo. Bom, como eu havia dito para vocês, eu trouxe no slide aqui, como vocês podem observar, uma questão para debate, que eu, de certa forma, até adiantei para vocês a resposta, mas que será a nossa questão de fórum, que eu vou deixar para discutirmos durante o nosso período dos nossos encontros. Que questão seria essa? Princípio da ofensividade. Somente podem ser criados crimes, tipos penais, que sejam tutelados e que realmente possam causar ofensa a bem jurídico de outrem? E aí, o que é que vocês acham? De acordo com o que eu falei do princípio da legalidade, da anterioridade, da taxatividade, vocês acham que somente crimes que sejam tutelados, que estejam tipificados em lei, e realmente possam causar ofensa ao bem jurídico de outrem? Somente esses crimes podem ser tutelados? Um fato que vocês consideram como um ato imoral, este ato imoral, ele deve ser tipificado como crime ou não? Ou é simplesmente um ato imoral? É isso que eu quero que vocês analisem e discutam entre si. Eu trouxe umas informações complementares. Uma conduta não pode ser incriminada se não for lesiva ao bem jurídico determinado. Diante dessa pergunta, eu lhes faço outra pergunta. O que seria um bem jurídico? É toda situação social que o direito objetiva proteger contra lesões. Não há possibilidade de punir condutas meramente imorais. Bom, vou parar por aqui, porque senão estarei respondendo o debate de vocês do fórum. Então, eu lhes pergunto, uma conduta não pode ser incriminada se não for lesiva ao bem jurídico determinado? Bom, terminarei meu primeiro encontro com vocês da unidade 1 com esta pergunta para vocês ficarem estudando e pensando em casa como responder. Então, até o próximo encontro.